Ele vem andando sobre aquele mar revolto, e mar revolto na Bíblia soa, meu Deus, soa, meu irmão, com grande tribulação, como provação, como adversidade. Eu quero que você saiba de uma coisa nesta noite: nós temos um Deus, nós temos o Senhor Jesus, que está sobre as águas agitadas da nossa vida, que Ele está sobre essas ondas, essas águas agitadas. Ele está no controle de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Ele permanece soberano, reinando sobre as tempestades da vida. Não pense você que Jesus, Ele perdeu o controle de nada nesta vida, meu irmão. A visão que nós precisamos ter é que Ele está sobre essas águas altivas, dominando, irmãos, todas as coisas, e nada foge do controle deste Deus que é soberano, igreja do Senhor. Sobre as águas altivas, Jesus está também no controle dessa situação que nós estamos vivendo. Os discípulos, ao verem o nosso mestre andando sobre as águas, que de certa forma era uma imagem fantasmagórica. Imagina você, pela madrugada, de repente aparece alguém andando sobre as águas. Jamais visto pela vida daqueles discípulos. Pedro, ao contemplar aquela cena, alarmado, gritou dizendo: olha, é um fantasma, amedrontado, irmãos. Trazendo isso para nós, eu vejo que isso também acontece com cada um de nós, principalmente nos mares revoltos, agitados da nossa vida. Quando nós estamos passando por tormenta, tribulação, adversidade, às vezes é tamanha que nós não conseguimos discernir a pessoa de Jesus vindo ao nosso encontro. E eu te digo nessa noite, Ele é aquele que vem ao seu encontro. Ele sempre vem, irmãos, quando nós já perdemos o controle da situação, dizemos: não suporto, não aguento mais. O nosso amado Yeshua, o Senhor Jesus, Ele vem com o controle nas mãos, dominando, reinando, vencendo, no controle absolutamente de todas as coisas. Ele vem, igreja. É por isso que nós não precisamos entrar em desespero nesses dias, mesmo diante desse alarmante número que está aí fora. Pedro teve uma coragem, irmãos, que eu confesso que eu não teria. E eu creio que ninguém aqui nesta igreja teria a coragem que Pedro teve naquela ocasião, de, ao ver Jesus, eles gritarem: é um fantasma. Jesus aproxima e diz: não tenhais medo. E esta é uma palavra que Jesus tem para cada um de nós neste lugar, meu irmão. A palavra de Jesus é: não tenhais medo, não temas. Mas Pedro, com essa coragem, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Alguém aqui teria essa coragem de fazer essa proposta? Teria você essa coragem de dizer: Senhor, se és tu, então deixa eu andar contigo sobre as águas e ao teu encontro? Mas Jesus disse: vem, Pedro, vem, Pedro. O resultado todos nós sabemos, irmãos. Pedro, ele sai do barco, as águas ainda agitadas, Jesus esperando. Pedro dá um passo, mas Pedro estava fito, olhando firmemente para Jesus naquele momento, igreja. Pedro dá outro passo, olhando, mirando seu olhar em Jesus, exclusivamente na pessoa dele. Mas diz que em certo momento, Pedro, ele resolve perder o seu foco, tirar o seu olhar de Jesus. E ele começa simplesmente a olhar as circunstâncias.
Ele começa a olhar a força dos ventos, igreja. O mar revolta, irmãos. Se há algo que nós não podemos fazer, é tirar o nosso foco de Jesus. Nós não podemos perder a centralidade de Cristo na nossa vida. Por mais que a situação saia do seu controle, irmã, jamais tire o seu olhar da pessoa de Jesus. E isso, irmãos, infelizmente tem acontecido na vida de muitas pessoas, irmã Cida. A realidade é quantas são as pessoas que começaram bem, caminhando com Cristo, andando lado a lado, tendo uma vida fervorosa, buscando o Senhor em intimidade, em comunhão. Mas talvez por conta da ventania, da tempestade chamado Covid, pandemia, simplesmente deixou de olhar para Jesus, para olhar para as circunstâncias, irmãos, e o resultado é naufragar, é submergir, é afundar na fé. Quantas são as pessoas que você conhece, irmão, que estava aqui, que andava ao seu lado, sentava aí do seu lado, tinha uma fé, irmãos, viva, tinha fervor espiritual, você via vida na pessoa. E hoje, talvez por conta de perder o seu foco, de olhar para as circunstâncias, de olhar talvez para os montes e não para o Senhor que criou os montes, a realidade é que se esfriaram, se apagaram, já não caminham mais para o Senhor como caminha outrora. Não tem mais vivacidade, não tem mais vibracidade. E quando vem a igreja, vem como se fosse arrastado, irmãos. Não consegue mais extrair força para levantar as mãos e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Fervor foi se perdendo aos poucos, irmãos, porque simplesmente deixou de olhar para Cristo. Pedro, no momento que começa a observar a força dos ventos, diz que ele começou a submergir, a afundar imediatamente, até que Pedro, observando o que se passava consigo, ele dá um grande brado, dizendo: Jesus, socorre-me. Pedro agora volta a olhar para Jesus, irmãos. Mas interessante, olha para cá, que diz o texto que Jesus prontamente estende as mãos. Nós temos um Deus, irmãos, que está com as mãos estendidas a cada um de nós nesses dias. Já dizia o profeta Isaías, que diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos salvar, meu irmão. Se tem uma visão que eu mantenho de Deus em meio às adversidades e desde o princípio da pandemia, é que este Deus está com os ouvidos atentos à minha oração, e está com as mãos estendidas prontamente a nos ajudar nesses dias difíceis. Ele estendeu a mão prontamente. Quando ele é invocado, quando ele é buscado, é clamado por socorro, Deus ele não faz assim, mas ele simplesmente estende as mãos em direção às nossas vidas. Pedro então agarra a mão de Jesus. Interessante notar que Jesus ainda vai firmar os pés de Pedro sobre as águas, meus irmãos. Entenda o mistério de Deus. A vontade de Deus é que você viva uma vida de firmeza, mesmo diante dessas adversidades que nós estamos vivendo. A vontade de Deus é que você também caminhe sobre essas águas altivas de notícias ruins. A vontade de Deus é que você desenvolva essa firmeza na presença dEle. Já nos diz o salmista que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, meu irmão.
Logo após, Jesus então entra no barco com Pedro, ele libera uma palavra dizendo: mar, aquieta-te, vento, emudece, e tudo voltou para o seu devido lugar, meu irmão, porque é assim, quando Jesus fala, as coisas acontecem, aquilo que está em desordem na nossa vida, Ele coloca em ordem, igreja do Senhor, Ele coloca em ordem, pela sua palavra. Diz que Ele criou os céus e a terra, diz que pela sua palavra tudo veio a existir. Ele disse: haja luz, e houve luz, igreja. Foi pela sua palavra que Ele disse: Lázaro, sai para fora, e Lázaro ressurgiu para a glória de Deus. Foi pela sua palavra que Ele limpou os leprosos. Foi pela sua palavra que Ele expulsou e expeliu demônios de várias pessoas atormentadas. Quando Jesus libera uma palavra, irmãos, alguma coisa acontece. O vento emudeceu, o mar se aquietou. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão, a vida interna, se há uma agitação, porque a pior tempestade não é a tempestade enfrentada aqui fora, mas é a tempestade enfrentada aqui dentro, igreja, um mar revolto, agitação, ansiedade, depressão, o desassossego acomete a sua alma. Mas o mesmo Jesus que disse: mar, aquieta, Ele pode também liberar essa palavra para a sua vida e dizer: aquieta, acalma, te emudece, meu irmão, e as coisas acontecem quando Ele fala, meu irmão. Mas precisamos tomar este exemplo de Pedro nessa noite e continuar olhando para Jesus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? De onde, igreja, poderá vir o socorro da igreja? Será que é da medicina? Será que é dos políticos? Será que é dos homens? Não, irmãos, o nosso socorro vem exclusivamente de Deus, o nosso Senhor. E se Deus não fazer nada, irmãos, nada adiantará na nossa vida. Precisamos olhar para o Senhor, atentando para o conselho do profeta Isaías, que diz: olhai para mim, todos os termos da terra, e sereis salvos. Precisamos atentar para o conselho de Amós, que diz: olhai para mim e vivei, diz o Senhor. Precisamos atentar para o conselho que está em Hebreus, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus, meu irmão. O salmista está dizendo: olha, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus, que criou todas as coisas. É de Deus, igreja, é de Deus, irmãos, é de Deus, irmãs, que vem o nosso socorro nesses dias. Agora, por que nós precisamos olhar para o Senhor? Primeiramente, é porque é do Senhor que vem o nosso socorro. É de Deus que vem o seu socorro. É do Senhor que vem. É de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que governa o cosmos, que governa o mundo, irmãos. É do Senhor que vem o nosso socorro nesses dias. Se é dele, então eu preciso olhar para Ele. Segundo, porque eu devo olhar para o Senhor? Porque nós temos um Deus que está atento às nossas vidas. Nós temos um Deus que está com o olhar dele sobre as nossas vidas 24 horas por dia, meu irmão. Diz o texto sagrado que até os fios do nosso cabelo está contado pela onipotência desse Deus. Não pense você que você passa despercebida ou despercebido ao olhar deste Deus. Não, de forma alguma. Ele te vê, Ele te contempla. Olha aqui que diz aqui o versículo 3, diz que não deixará vacilar o teu pé, meu irmão. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel.
Você tem um Deus que não dorme. Você tem um Deus que não cochila. Eu não sei como é que foi sua noite passada. Não sei se você teve uma noite boa, mas o certo, em algum momento dessas últimas horas desse dia, você pregou os seus olhos, você cochilou, mas Deus não. Deus está atento, Ele não dorme, Ele não cochila, igreja. Não pense você que o nosso Deus está distante, se afastou e Ele não vê o que se passa conosco. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, teve uma revelação gloriosa acerca de Jesus, dizendo que os seus olhos são como chama de fogo. Significa, igreja, que Ele perscruta todas as coisas. Ele sabe, irmãos, detalhes da nossa vida. Ele não cochila, igreja, nem sequer por um segundo. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Diz o texto de Isaías que Deus trabalha para aqueles que neles esperam, igreja. Não cochila, não dorme o guarda de Israel. Terceiro, irmãos, por que nós devemos olhar para o Senhor? Além de nos dar da sua atenção, Ele também nos dá da sua proteção. Significa que cada um de nós aqui somos protegidos do Senhor. O Senhor nos concede da sua proteção, irmãos. Já viu aquela galinha, assim que gera os seus pintinhos? Já tentou se aproximar de uma galinha para arrancar sequer um pintinho? Já viu a reação daquela galinha? Imaginemos Deus, irmãos, Ele guarda, Ele protege as nossas vidas. Já dizia o salmista que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos protegidos por este Deus. Olha aqui que diz o versículo 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. Quem te guarda, meu irmão. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Ele é o guarda de Israel. Já dizia o salmista que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Meu irmão, você sabe por que você está aqui nesta noite? Você sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus tem te guardado. Deus tem livrado a sua vida. Deus tem protegido você nesses dias. Se não for a mão de Deus, irmãos, nos guardando, o que será de nós, igreja? O que será das nossas vidas se nós não tivermos a proteção de Deus? É por isso que o salmista está dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Porque é Deus, irmãos, que nos guarda, e bem guardado, irmãos. O salmista, ele traz essa expressão dizendo que Ele é como a nossa sombra à nossa direita. Em algum momento, você já conseguiu desvincular-se da sua sombra? Impossível, meu irmão. Por onde quer que eu vá, a minha sombra me acompanha. Assim também é Deus conosco, igreja. Ele é a nossa sombra 24 horas. É Ele quem nos guarda, igreja. É Ele quem nos protege. Precisamos atentar para o álcool gel? Sim, não deixe de fazer isso. Precisamos usar essas máscaras que incomodam? Sim, precisamos fazer isso.
Mas se fizermos isso, irmãos, fiado, acreditando que estamos 100% guardados, nesse somos nós, porque quem de fato guarda a sua vida é Deus, o guarda de Israel, que não cochila e que não dorme, igreja. E se você acredita nisso, aplauda o Senhor nesta noite, pode aplaudir com força. É Deus, igreja, quem nos guarda. É o Senhor quem nos dá da sua proteção. Salmo 91 diz que aquele que habita esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Guarda, proteção, atenção, irmãos. Nós temos a atenção de Deus. Você pode clamar aqui, Ele está atento à sua oração. Você pode dizer como Pedro, quando as suas forças se exaem, quando os seus recursos humanamente se acabam, quando não tem mais jeito na medicina, você pode dizer socorro. Ele prontamente vem ao seu encontro, estende as suas mãos em direção à sua vida. Por que devemos olhar para o Senhor, igreja? Porque Ele não somente nos socorre, não somente nos dá da sua atenção e proteção, mas diz o versículo 7, que o Senhor nos guarda de todo mal. Todo mal. Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus nos guarda de todo mal, meu irmão. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos livra da peste perniciosa. Peste perniciosa, Ele nos livra. Mas diz no versículo 8, que Ele, além de nos guardar de todo mal, Ele nos guarda desde agora e para sempre. Agora, para sempre, meu irmão. Tem guardado a nossa vida agora, vai continuar nos guardando para sempre. E isso se culmina na eternidade, igreja. É por isso que nós não precisamos entrar em desespero, em parafuso como o mundo lá fora, sem esperança, sem o Cristo vivo, Cristo ressuscitado. Que nós sabemos, igreja, para onde nós estamos indo. Ou você não sabe? Ou você ainda não tem essa certeza? Se não tem, corra apressadamente aos pés de Cristo nesta noite. Porque é Ele quem ministra essa certeza inabalável no coração do cristão. Irmãos, Ele nos guarda agora e até a eternidade. Mas diz mais aqui, que Ele guardará a tua alma. Ele guarda a nossa alma, igreja. Significa que a nossa alma está guardada na eternidade. Essa doença pode vir corroer o seu corpo, levar seu corpo ao pó, meu irmão, mas não pode sequer tocar na sua alma, porque a sua alma está rolada, está escrito o seu nome no livro da vida, e de lá ninguém tira. Sua alma já está na eternidade, igreja, e é para lá que nós estamos indo. Que o nosso nome, irmãos, por graça e misericórdia, está escrito lá. Nossa vida já está guardada, nossa alma está guardada na eternidade. Nós temos um Deus que zela, um Deus que guarda, um Deus que constantemente zela pelas nossas vidas. Diante disso, eu não tenho outra alternativa a não ser de olhar e continuar olhando para Ele, meu irmão.
Você não tem outra alternativa a não ser de olhar para Jesus. A não ser que você prefira viver nos tormentos, na angústia, na depressão, deita para dormir, o sono não vem, tem que recorrer à medicina para se dopar, para dormir, irmão. Sendo que simplesmente nós podemos deitar e repousar tranquilamente, porque nós temos a certeza de que um Deus nos céus há que guarda a nossa vida, a nossa alma, meu irmão, está guardada. Amém. Então, um apelo que eu faço para cada um aqui nesta noite, foi por isso que eu falei que era uma palavra de encorajamento, e eu quero encorajar você a continuar olhando para Jesus, de não perder seu foco, igreja, de não perder a centralidade da pessoa de Jesus. Principiar de dores, precisamos olhar para Jesus, precisamos continuar olhando para Ele, firmemente, andando nessa terra, ainda que você venha passar pelo vale. Jesus, meu irmão, se coloca de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma canção, e logo após nós estaremos orando, intercedendo pela sua vida. Talvez você entrou por aquelas portas desanimado, e vem Espírito Santo que te traz aqui nesta noite, dizendo: olha, você tem um Deus que te guarda, que não cochila, você tem um Deus que te protege, e tudo que Ele quer de nós, irmãos, é reciprocidade. Se Ele me ama, eu vou amá-lo. Se Ele se entregou por mim, a minha vida está rendida, está entregue a Ele. Você pode fazer isso, se entregar ao Senhor nesta noite. Eu não sei onde você tem colocado o seu olhar nesses dias. Não sei se em algum momento dessa jornada, nessa vida, você deixou de olhar para Jesus. Você começou a reparar na força do vento, nas tempestades. Mas hoje estou aqui para dizer que precisamos voltar a olhar para o autor da vida. Precisamos olhar para o Criador. Precisamos olhar para aquele que tem poder sobre as águas, sobre as tempestades. Então fecha seus olhos.